Beth, pelas informações que você nos deu, você faz psicologia na faculdade, na Universidade Lusíada de Angola. E numa das nossas conversas, você falou sobre um workshop que tratava exatamente da influência da TV na personalidade da criança. De que forma, pelos estudos que vocês fizeram, a TV influencia na formação da criança agora? Bom, a TV ela influencia de uma forma negativa e de uma forma positiva. Vou fazer uma pequena observação, não só na personalidade da criança angolana. Aqui nós estamos a generalizar. Por quê? Porque, segundo Alberto Bandura, que foi um psicólogo, ele estudou o método de observação. Ele diz que a criança aprende por observação. Toda criança, em toda parte do mundo que a gente foi, vamos encontrar crianças que aprenderam por observação. Crianças que aprenderam vendo pessoas fazendo algo e elas imitaram, não é? Isto é, primeiro observaram, depois experimentaram e daí deu resultado. Portanto, a criança ou uma criança quando é exposta à TV, quando é colocada perante uma televisão, ela tem que ser acompanhada. Acompanhada por quê? Porque existem várias emissoras que não têm um horário fixo de colocar, aliás, programas inadequados a uma criança. Por quê? Porque para formar a personalidade de um ser, começa-se através da idade, da pouca idade, que é a criança. Portanto, para isto tem que haver um acompanhamento, porque eu não vou pôr uma criança a colocar, a assistir, aliás, um programa que está a exibir uma cena agressiva, uma cena de guerra, de como lutar, como se defender. Por quê? Porque eu estaria a prejudicar a personalidade desta criança. Esta criança, ela de qualquer das formas estaria a observar e ao mesmo tempo a aprender. Eu tenho certeza, se a gente fazer uma pequena experiência, colocarmos uma criança de 3 aninhos perante uma TV e ver uma cena de crime ou uma cena de muita agressividade, passado alguns dias ou mesmo horas, a criança vai imitar. Ela vai pegar meu irmão ao lado, uma outra criança ao lado e vai tentar fazer o que ela viu na TV. Por quê? Porque ela observou, ela viu, aprendeu e agora tem que experimentar. Com base nesse teu estudo, no workshop que vocês colocaram, fizeram, quais seriam, em síntese, as vantagens e desvantagens da TV na formação da personalidade? Bom, as vantagens seriam, como eu disse há um bocadinho, não é? Começando pela criança, seriam aquela informação positiva que a criança absorve daquele programa que é visto a partir da TV. Como por exemplo, existem muitos desenhos animados e ilustrativos que realmente retratam fatos reais. Eu conheço crianças, eu tenho um sobrinho que começou a ler com 4 anos, tudo através dos desenhos animados. Ele normalmente via programas ou desenhos animados assim, de uma linguagem diferente da nossa, né? Linguagem inglesa. E ele ficava incentivado, ele quis saber, entender o que é que eles estavam a falar. Então ele esforçou-se, ele explorou a mente e conseguiu finalmente ler, conseguiu entender e perceber o que os bonecos falavam, neste caso uns aos outros, não é? E ele sentia-se assim, como se estivesse a participar da cena, porque ele realmente já não estava a passar por despercebido, ele tinha um total conhecimento. Já as desvantagens nesse caso seriam, como eu disse um bocadinho, daqueles casos que são brutos, de muita criminalidade, de muita agressividade. Isto não faz bem a ninguém, principalmente a uma criança. Isto sim seria uma desvantagem na formação da personalidade. Isso seria uma indução da criança para uma futura idade adulta de muita agressão, de talvez uma baixa estima. Por que eu digo baixa estima?
Porque depois ela, com certeza, né, que ao longo do tempo, com o passar do tempo, a gente vai conhecer pessoas, vão entrando e saindo pessoas nas nossas vidas. E se calhar ela havia de encontrar outro tipo de gente, com uma outra cultura totalmente preservada, com dotes mais ricos e com melhores informações, e ela carregada daquela informação tão drástica, que seria agressividade, não é? Muita brutalidade, e ela com certeza que havia de se sentir assim constrangido. Por quê? Porque estava num meio em que todo mundo tinha aquilo de uma boa informação, uma boa cultura, bom conhecimento, porque tiveram realmente uma preparação quando crianças e conseguiram ter uma personalidade totalmente formada. Perfeito. Com base no que você mesmo colocou, como os pais podem ajudar os benefícios da TV na vida dos seus filhos, na formação de suas crianças? Bom, estando presente, porque ninguém melhor do que os próprios pais para ajudarem a formação da personalidade de seus filhos. Por quê? Porque é importante que as crianças saibam que depois daquela idade, ou depois daquela etapa, uma outra etapa, que é a adolescência, que é uma fase muito complicada da vida das crianças. Então é bom que os pais estejam presentes, principalmente nos momentos em que as crianças ficam grudadas ao sofá para verem TV. Por quê? Porque os pais estariam aí para selecionarem o tipo de programa que as crianças passariam a ver. E depois o outro ponto seria também a característica do próprio pai. Porque existem pais que realmente têm personalidade, né? Porque eu costumo dizer, ninguém nasce sem personalidade. Ou ninguém cresce sem uma personalidade. Todo mundo tem uma personalidade. Eu costumo dizer, o fulano não tem coração. Claro que eu tenho coração. Todo mundo tem um coração. Só que é um coração diferente. É uma personalidade diferente, formada de uma outra maneira, de outros caminhos, com outros métodos. Portanto, é bom quando o pai tem uma boa personalidade. Por quê? Porque os filhos, as crianças, têm os pais como seus elos de informação, como modelo, como uma modelagem. Os filhos, principalmente, tendem a imitar aquilo que os pais fazem. Se o pai, por exemplo, for um jornalista e a gente perguntar à criança o que é que ele quer ser quando crescer, principalmente se for um rapaz, nem sempre o pai como um herói ou uma menina, ela vai dizer, eu quero ser jornalista como meu pai. Imagina que o pai seja um traficante. Qual é a informação que vai dar a esta criança? Lógico que se a gente perguntar, ela vai dizer que quer ser como o pai, porque assim está a ser preparado ou foi preparada a personalidade dela ou dele. Então é importante que haja também uma boa formação por parte dos pais, não é? Para poderem então ajudar na constituição ou formação da personalidade de seus filhos. Muito bem, Elizabeth, você falava sobre a importância do psicólogo dentro das emissoras de televisão. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, é importante que haja, em tudo quanto é produção, em tudo quanto é empresa, a presença de um psicólogo. Por quê? Porque ninguém é melhor do que um psicólogo para orientar um profissional do que tem que fazer ou que não tem que fazer, principalmente na área televisiva. Por quê? Porque o psicólogo realmente está dotado de conhecimentos que o jornalista se calhar não tem. Por quê? Porque ele recebeu informações para o jornalismo, para a comunicação social. Já o psicólogo recebeu informações de como estudar o comportamento dos seres humanos, como estudar a mente, e tudo isso é um processo que realmente parece complexo, não é? Mas é bastante educativo, ilustrativo. Por quê? Neste caso da televisão, eu acho que seria a necessidade de colocar um psicólogo dentro de uma emissora para facilitar o trabalho da emissora ou dos jornalistas, no sentido de selecionarem um programa educativo para as crianças ou estipularem um programa ou um horário, quando é que isto pode passar, ou o que faz bem a uma criança, ou o que não faz bem, o que faz bem a um adolescente, o que não faz bem. Por quê? Porque só o psicólogo sabe realmente o que acontece ou qual é a informação que a criança absorve depois de ter visto cenas do gênero. Perfeito. Eu,
dentro de uma das nossas conversas, você falou muito, e eu gostei muito do que você falou sobre a necessidade da gente olhar para o espelho, porque você teve uma experiência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ai, Celso, tu pregas uma! Ai, eu pensei que eu viste aquilo e que passou, meu Deus. Ai, bom, queres fazer pergunta? Não, fica à vontade. Ai. Bom, necessidade de se olhar para o espelho. Eu acho que o espelho, na minha opinião, não é o espelho, ele vê a parte mais profunda que existe em nós. O espelho vê a parte em nós que nós mesmos não conseguimos ver. Eu digo isso porque eu passei por uma experiência muito difícil. E eu não vou dizer que graças ao espelho recuperei, não. Graças à minha força, graças à minha maturidade, posso dizer isto. Porque houve momentos difíceis na minha vida em que eu estava totalmente deprimida, eu chorava, era como se o mundo estivesse acabado. E, sei lá, eu acordava e é como se o tempo tivesse parado, tudo estava sempre no mesmo lugar, tipo aquelas sapatos no mesmo lugar, a cama na mesma direção, e eu com o mesmo penteado, a mesma roupa, com a mesma posição, o mesmo corpo, a mesma fisionomia. Até que em um determinado tempo eu parei, pensei, eu olhei no espelho e é como se fosse aquela bruxinha da Branca de Neve que diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? Mas pronto, não foi isso que eu perguntei ao espelho, não é? Eu coloquei-me lá perante o espelho, eu observei-me perante o espelho e eu disse: puxa, Elizabeth, chega que sofreste, levante a cabeça, dê a volta por cima, sacuda a poeira, enfim, levanta, tu mereces, tu és uma mulher inteligente, tu és linda. Era como se eu estivesse a falar comigo mesmo. Aquilo fez-me tão bem, porque apesar de eu sentir como se eu estivesse a falar comigo mesmo, era como se alguém estivesse do outro lado, alguém que conhecesse aliás, a parte mais profunda em mim, a me dizer aquelas doces palavras. Eu me senti assim, recuperada. Eu levantei, eu disse: eu venci, eu consegui. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu consigo. Eu vou andar de cabeça erguida, porque a vida continua, a vida não para por aqui. Bom, é só para dizer que o espelho não serve simplesmente só para vermos se estamos bonitas e se não estamos. O espelho, eu acho que é um método de terapia. É um método de terapia, realmente eu posso dizer isto. Por quê? Porque eu costumo dizer que o homem, quando digo homem, estou a generalizar ambos os sexos. O homem não acredita em si mesmo. Por que eu digo isto? Porque se o homem acreditasse em si, não haveria necessidade depois dele preparar-se, ir perante um espelho e olhar-se para ver se está bonito, se o fato ou a saia ou o vestido ficou bem. Portanto, eu ainda assim insisto em dizer e digo mais uma vez que o espelho consegue ver uma parte de nós que nós não vimos. Ok, muito bonito. Muito bem, Elizabeth. Agora nós vamos falar sobre cultura angolana. E uma das coisas que eu queria que você cantasse, não precisa ser o hino inteiro, mas um trecho do hino de Angola que você mais gosta, pra gente ter uma percepção, porque aqui no Brasil a gente não escuta, né? Com certeza. Eu vou dizer já que eu gosto muito daquela parte assim, coral, tá? Que é mais ou menos assim. Angola avante, revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um seu povo, uma só nação. Continuando. Agora, você não esperava que eu ia te pedir isso. Com certeza, né? Eu fiquei assim, meu Deus. Não é isso não, o hino já passou, legal, já deu pra gente sentir. Com certeza. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre alguns dialetos, algumas palavras em vários dialetos, porque a gente já comentou alguma coisa, eu queria que você gravasse, deixasse gravado. Fica à vontade, tá? Dialeto tal palavra. Bom, em Angola existem vários dialetos. Como vê, nós temos 18 províncias, não é? Eu não vou dizer que cada província tem o seu dialeto, mito. Existem algumas províncias que têm os seus dialetos e outras que têm os mesmos dialetos. No caso da província de Benguela, Wambo, que falam um bom
dialeto. Existem alguns que são mais aprofundados que os povos de Benguela na cidade quase que não entendem, mas é umbundo. Então, existe também o quimbundo, não é? Que é Malás, Kwanza Norte, Bembo, que é a terra da minha mãe. E eu até conheço mais o quimbundo que o umbundo, Ganguela, Fiote, Yenecaumbe, por aí afora, que são vários os dialetos. Portanto, em quimbundo, eu conheço algumas palavras. Eu não falo, eu gostaria de falar, e uma pena que eu não falo, por quê? Porque os meus pais em casa não falam quimbundo. Então, não tem como a gente aprender, até porque nas escolas antigamente não se ensinavam quimbundo, as línguas nacionais. Agora, atualmente, já há algumas escolas em que já se ensinam as línguas nacionais. É uma pena que já passei desta fase, aliás, e se tiver que aprender, tenho que fazer cursos. Digo que um dia penso em fazer, porque é uma língua da minha terra e é bom quando a gente diz ser angolana, sabendo realmente o dialeto da sua terra. Portanto, em quimbundo, por exemplo, Deus, não é? Deus, vamos dizer que é Zambi é Deus. Bom dia, não é? Bom dia é o Azequel, filho é Moname, água é Menha, menina, garota, rapariga é Calumba, coração, Ushima, terra é Xiame, meu amigo, por exemplo, é Macamba Mame, Moenho é meu, deixa eu ver se eu conheço mais algumas expressões. Peixe é Bige, Carnechito e umbundo. Vou dizer comboio, emboio, comboio, emboio, levanta é catuca, também quimbundo pode-se dizer catuca. Existem assim dialetos que são semelhantes em algumas palavras, têm o mesmo significado, até podem se escrever de forma diferente, mas com o mesmo significado. Olha em umbundo, eu acho que existem várias formas de se dizer olha, mas eu sei também que diz na cueto que é olha, que mais? Bom dia é umbundo, ai meu filho, bom dia, o alale, que eu acho uma língua linda. Eu aprendi uma palavra com a Tina Bié, quando a gente iniciou o Plano Bié de Desenvolvimento em 2004, e ela sempre me fala assim, tua pandula. Obrigada, já estava a esquecer. Tua pandula é obrigada. Obrigada. Isso, perfeito. Nossa, muito interessante. Agora conhecendo mais um pouco sobre Elizabeth, ok? Elizabeth, um sonho. Me tornar uma profissional na área de psicologia. Perfeito. Um medo. Morrer e prejudicar os outros. Porque existe um velho ditado que diz: a que se faz, a que se paga, enquanto estivermos cá na terra. Então tudo que a gente fizer cá, aqui mesmo vamos pagar. Perfeito. Uma alegria. O sorriso de uma criança, a felicidade dos outros. Uma tristeza. Ver uma criança desfavorecida que necessita de ajuda de outros, né? E estes, mesmo com oportunidades, condições, sentem-se assim incapazes de ajudarem. E o que mais me entristece é quando eu acho que deveria fazer e não faço porque não tenho condições. Perfeito. Uma esperança. Uma esperança, a vida eterna. Um pouco mais sobre a vida eterna. A vida eterna. Bom, sobre a vida eterna, segundo a Bíblia, não é? É aquela em que a gente morre na esperança da ressurreição. É a vida futura que a Bíblia promete àqueles que vivem em Deus, que acreditam em Cristo, Deus Salvador, não é? E que
morrem na esperança de uma nova vida, um novo regresso ao mundo. Perfeito. Um agradecimento? Diria assim, obrigada a Deus por me ter dado a vida, por me ter colocado em caminhos certos, honestos, por ter colocado a sorte no meu caminho, por me ter dado a família maravilhosa que eu tenho, amigos maravilhosos, pessoas que me conheceram e sentiram-se assim, apaixonados pela minha personalidade, sentiram-se fascinados. E obrigada mesmo a Deus. Elizabeth, vamos falar um pouco agora sobre o desenvolvimento de Angola e como o Brasil pode ajudar, né, nesse desenvolvimento. E eu queria a sua visão de universitária, a sua visão jovem, com as suas palavras, aquilo que você entende que o Brasil pode estar colaborando com o governo angolano, com o povo angolano. Na área da saúde, o que você acha que a gente pode estar levando e ajudando? Eu acho que o pessoal brasileiro deveria levar a Angola melhores e maiores equipamentos, não é? Para a área da saúde. E acima de tudo, condições para se realizarem palestras, porque o que falta é informação. Quer dizer, é importante saber como usar esse equipamento. Exatamente. Como se essa informação for levada à distância também vale. Em forma de vídeo, em forma de satélite. Eu acho que sim. Na área da educação, como o Brasil pode ajudar agora na área da educação? Bom, na área de educação, eu acho que o Brasil poderia ajudar Angola de que forma? Eu acho que havia de usar o mesmo método que alguns países como Cuba, por exemplo, usam. Em Angola há muitos professores cubanos. Do mesmo jeito, eu acho também a minha necessidade de estar lá, participar na nossa formação e de outras crianças, professores brasileiros. Feito aí um convite, então, né? Eu acho que sim, é todo o governo, né? Perfeito. E na parte de saneamento básico? Bom, na parte de saneamento básico, diria que, portanto, seria, falando de saneamento básico, nós temos que falar de eletricidade, água, luz, eletricidade, não é? E seria, portanto, melhores contratos, não é? Com várias empresas de eletricidade. Quando digo melhores, não é aquilo que se diz em Angola tem muito dinheiro, não é? Uma vontade de explorar o povo angolano, não. Mas tipo, colaborarem mais. Não é simplesmente estar em Angola para receber, mas sim dar. Para dar, certo. Ou para que haja uma espécie de permuta. Perfeito. Uma troca. Perfeito, muito bom. E na parte de habitação, está muito caro ainda? Ainda está muito caro. Ainda está muito caro. Tanto que atualmente em Angola, uma parte das empresas de construção são assim portugueses ou são angolanas, mas que fazem parte de quadro portugueses. Tudo bem que já lá a Soares da Costa, que há também a Zagope, que é brasileira, a Odebrecht, mas eu acho que ainda falta mais. Ter a casa para o povo mais pobre, como você deve ter isso aqui no Brasil, né? Com certeza. Tem os núcleos habitacionais. Tem para pessoas mais pobres, com certeza. Aqui a gente ainda tem, a gente tem muita carência disso. Mas tudo bem, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, para todo o pessoal, o público em geral, que estão acompanhando essa entrevista, bom, antes de deixar a minha mensagem, eu vou dizer assim, eu fui sincera, falei a mais pura verdade, não ocultei nada, e a minha mensagem seria a seguinte: que lutemos a cada dia que passa para uma Angola melhor, para um país melhor, para um futuro próspero melhor, até porque nós estamos numa fase de recuperação, não é? Nos livramos agora da guerra, então que continuemos a lutar com muita força, esperança e que não nos desesperemos assim tão cedo. Perfeito.